Olá, este é o vídeo 2 da nossa aula 10 de Teologia Sistemática 1. Estamos tratando da criação como obra de Deus. Uma boa teologia da criação. Uma boa teologia da criação, ela tem que ser em regime bíblico e cristão. E vai responder e tem de responder a uma apreensão positiva da realidade sob um duplo aspecto. Bem, é bom lembrar que, segundo o texto de Gênesis 1, de 1 a 2, 3, Gênesis 1 ao capítulo 2, 3, podemos perceber que uma boa teologia do Deus Criador e Salvador se estrutura em função de alguns pontos que não devem ser esquecidos no que tange a profissão de fé no Deus Criador. Como havia dito, uma boa teologia da criação tem que ser em regime bíblico e cristão, isto é, do ponto de vista cristão, que vai responder a uma apreensão positiva da realidade sob um duplo aspecto. Primeiro aspecto, a realidade aparece indicando que a criação é boa. E viu Deus que era bom. Capítulo de Gênesis 1, versículo 10, 12, 18, 21 e 25, nós encontramos aí estas referências afirmando: e viu Deus que era bom. E depois de ter criado o homem e a mulher, Deus os abençoou. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. Isto quer dizer que tudo tem a graça divina. Tudo tem a graça divina. E o segundo aspecto, que essa boa criação de Deus apresenta uma realidade incontornável. Tem suas diversidades. É uma realidade, como já falei em outra ocasião, é uma realidade assimétrica. Assimétrica quer dizer que nada é igual sobre a Terra, nem mesmo no vasto universo. Nada é igual. Portanto, a assimetria é uma parte da matemática que afirma que tudo é diferente. Nada é igual. Não tem justa proporção em relação ao estilo de cada elemento natural. Isso significa que todos são diferentes. E essa diferença é traduzida por riqueza. A diversidade, a diferença, a assimetria, tudo isso se torna uma riqueza imensurável no planeta, no vasto universo. Uma boa teologia da criação é a teologia bíblica e cristã da criação que responde à questão da origem, afirmando que Deus é o Criador de todas as coisas. No princípio, novamente digo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma boa teologia bíblica e cristã do Deus Criador recusará em qualquer momento de se fazer uma reflexão do mundo em ordem de uma realidade neutra e bloqueada de sua liberdade, tornando-se uma realidade diferente.
uma teologia do Deus Criador aparece de comum acordo com uma mediação cristológica. O que quer dizer isso? Em João 1:3, uma mediação cristológica, por exemplo, aqui no Evangelho de João 1:3, já vai aparecer essa mediação cristológica da criação. Bem, no princípio era o verbo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo aqui é o logos, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí vem o versículo 3, que fala da mediação cristológica da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele está falando do logos, do verbo. E sem o logos e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é bem claro a Escritura quando diz que tudo foi feito por meio dele, do logos, de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, tudo que existe na natureza tem a mediação de Jesus, do logos. Lá em Colossenses 1:16, Colossenses 1:16, está escrito também o mesmo pensamento que se encontra em João, está em Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Portanto, eu vou ler o 15 também, o 15 e o 16. Então, Colossenses 1, 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus. O contexto. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primeiro criado. Pois nele foram criadas todas as coisas. Vejam bem o que João disse, por meio dele. E Paulo diz aqui agora, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O versículo 17 diz, ele é a cabeça ele é antes de todas as coisas, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Agora quero ir lá para a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Uma teologia do Deus Criador aparece de comum acordo com a mediação cristológica. E, mais ainda, uma teologia cristã do Deus Criador afirma que a criação ela é trabalhada por uma dimensão de equilíbrio e diversidade, marcada
pela divina providência que sustenta todo o cosmo e suas atividades. Portanto, o cosmos, a criação, não está abandonada. A tudo Deus sustenta. Ele está no controle de tudo. Enfim, na criação, cada um tem seu estilo. A riqueza na boa obra da criação de Deus. Diversidade na criação significa riqueza, sendo diversos os elementos, significa que há uma realização. O mundo não para, Deus não para, há um movimento dinâmico, logo não há monotonia em Deus e nem na criação. E é estranho que pessoas gostem de monotonia, de fazer sempre as mesmas coisas. É a síndrome dos construtores da Torre de Babel. Lá em Gênesis 11, versículo 1, está escrito que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Vinde, daí começa dizendo: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, 4. E diante desta medida, diante desta decisão egoística, monotônica, Deus a seguir acaba com a monotonia. Deus acaba com a monotonia. E coloca tudo no seu devido lugar. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma maneira de falar. Gênesis 11, 1. E os homens disseram: vinde, edifiquemos para nós uma torre, uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos, olhem bem, para que não sejamos espalhados por toda a terra. No plano de Deus estava incluído a forma do homem viver em sociedade, povoar a terra. Deus criou o ser humano, homem e mulher, diferentes, assimétricos, mas correspondentes em ação, em obras. O plano da salvação de Deus abrange todas as nações e a redenção da própria natureza que geme e aguarda a plena revelação dos filhos de Deus. Os pecados sociais gravíssimos no meio do povo de Israel eram em relação às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros que eles achavam diferentes. A forma do homem viver em sociedade não elimina a diversidade. Deus disse em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Da costela de Adão, Deus fez a mulher. Isto simboliza que o homem é arrancado da sua solidão para viver em sociedade. O homem é arrancado de sua solidão para viver em sociedade. O próprio Deus, para se relacionar com o homem não tomou a forma de uno platônico, Deus uno, distante, mas se revelou de forma trinitária. Três pessoas diferentes, mas um só Deus. Deus é Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E é importante e salutar que nos respeitemos com nossas feições, pois cada um tem seu estilo segundo a boa criação de Deus. Não é bom que o homem esteja só, e é preciso viver em sociedade. Muito bem, finalizamos aqui o segundo vídeo, e no próximo vídeo
vídeo 3 da nossa aula 10, continuaremos com esta matéria. Até lá!